Gastronodicas. E o Gastronodicas volta aqui com uma coisa muito bacana, gente. Quando a gente sempre pergunta quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que no caso desse chefe que a gente trouxe aqui para a bancada do Gastronodicas, eu acho que veio primeiro o ovo. Porque quando me apresentaram a cozinha dele, o conceito da cozinha dele, eu falei, gente, que página em branco é essa? Porque quando você fala cozinha criativa, me chamou tanto a atenção, porque eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Que hoje o chefe fala, é uma comida afetiva, é cozinha contemporânea, mas cozinha criativa, ela é tão ampla que eu resolvi trazer o chefe, que estamos aqui com ele, com Rubens Gonçalo, incrível, esse maranhense, pai de Malu, de 3 anos, casado com uma... Sul-mato-grossense. Sul-mato-grossense. Olha, haja raiz. Vocês vão entender por que esse rapaz tem tantas raízes, tantas veias, para entender como é que essa cozinha é tão pulverizada, é tão libertadora e tão inteligente. Mas, mais do que tudo, o Rubens Gonçalo também reúne 2 coisas que eu acho incrível. Gestão. Você lembra que a gente fala que o maior problema que a gente tem nos lugares, nos restaurantes, no setor da gastronomia, é o problema da gestão. Você calcular o CMV, você entender os custos de tudo, planilhar, enfim, você fazer tudo isso. Normalmente, antigamente, era o cozinheiro na cozinha e o gestor. Quando você une as 2 coisas, o chefe e a gestão, gente, muda tudo de figura. E Rubens Gonçalo, prazer em ter você aqui para falar sobre essa cozinha criativa, que eu adorei entender, porque, de fato, ela é tão ampla que se a gente não der limites para explicar, as pessoas não vão entender e sempre vão achar, gente, vou chegar lá, vou encontrar uma jaca em cima de um ovo cozido. Não é nada disso. Ela é super bacana, porque digamos que para ele fazer uma cozinha criativa, é como se ele tivesse um laboratório. Ele testa até chegar à receita dele, que termina nessa mesa maravilhosa que ele trouxe pra gente aqui, finger foods de todas. Assim, eu já vi que ele adora peixe, mas tá lindo, bonito, homogêneo, chiquérrimo. Rubens, prazer em ter você aqui com a gente no Gastronodicas. Prazer é todo meu. E essa questão, esposa sul-mato-grossense, sou maranhense, moro no Rio de Janeiro, isso faz ter várias... Que ramificação que você tem. Ramificações na minha cozinha. E a cozinha criativa como você falou, testes e testes, é um jogo, na verdade, de erros e não de acertos, né? A gente erra mais testando, mas também quando a gente acerta um sabor único, um sabor bem especial. E a cozinha criativa, na verdade, a gente faz o que as pessoas... A gente faz o que todo mundo faz de uma maneira diferente, né? Imagina, gente, ele é chefe do Rio Otton, aquele hotel maravilhoso. Imagina você fazer que é o sonho de todo turista, eu acho também. Ele chegar e encontrar uma cozinha local, bacana, com insumos frescos, bons ingredientes, receitas totalmente, porque por mais que ela seja criativa, pelo que a gente já conversou, a sua base é a brasilidade. Sim, a brasilidade. Que eu acho que é o mais bacana, mas ao mesmo tempo é uma cozinha que pode estar em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Então eu quero que você me conte mais sobre isso. Você veio para o Rio pela primeira vez com 8 anos de idade? Com 8 anos de idade. E se apaixonou de cara? Apaixonei. Rio de Janeiro, eu falo mais que eu sou um carioca hoje, né? Tem um ladinho pequeno do Maranhão, mas eu amo essa cidade. É a cidade que eu vivi a maior parte da minha vida, né? Viajei bastante também. Mas eu amo o Rio de Janeiro. E tenho uma filha carioca. Na verdade, Malu. Uma filha carioca da Gema, que a gente fala. Adoro quando ele fala carioca da Gema. Tem um da Gema aí diferenciado. Tem uns da Gema meio maranhense, né? E é isso, assim. Cheguei com 8 anos para tratar uma pneumonia. Depois fui trabalhar no ramo de hotelaria. Sempre trabalhei. E aí comecei bem de baixo. A primeira cozinha que você entrou profissionalmente foi aonde e quando que você começou? Eu entrei no Sheraton Rio, até hoje tá na minha memória, assim, o primeiro dia que eu entrei, eu achei quando eu entrei... Com aquela vista maravilhosa, mostra o Rio de Janeiro como ninguém. Aquele mundão, assim, eu vi... Aquele marzão. Você entrar na cozinha foi algo muito novo, eu fiquei apaixonado. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. Oi? 17 anos. Tinha 17 anos.
E ali você já imprimiu na sua cabeça o conceito da cozinha criativa? Como é que foi isso? Não, aí eu entrei pra... Na verdade, eu queria ser médico, como todas as pessoas querem ser médico, ou advogado, ou engenheiro. Eu entrei para fazer de jovem aprendiz, para pagar um curso pré-vestibular, para eu passar numa faculdade pública, né? Eu não queria fazer particular. E quando eu entrei, eu vi aquele mundão, tive oportunidades de, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ser funcionário da empresa e comecei lavando prato. E aí comecei lavando prato. Depois que eu entrei, eu comecei a me apaixonar, minha cabeça virou. Minha cabeça virou pro lado positivo. Eu falei, cara, que profissão maravilhosa. Eu não tinha nada de profissão. Eu era um adolescente querendo estudar para ser médico. E já gostava de hotel você, né? Porque o Rio Alton Copacabana, É. o Sheraton, é uma coisa que você já gosta de cozinhar para muita gente, né? Sim. Porque são cozinhas gigantescas, cozinhas de hotel, Não, né? cozinhas maravilhosas, assim. Tem Bem tudo, equipadas, bem tudo, equipadas, desde sempre. Tem muitos profissionais. E eu comecei a estudar, comprar livros. E naquela época não tinha muito essa questão de faculdade, de Não. você fazer cursos. Eu me lembro que eu fiz o curso de cozinheiro profissional no Senac. E depois eu comecei a crescer, ganhar promoções. E aquilo ali ficou maravilhoso pra mim. Minha família toda no Maranhão, eu só tinha minha madrinha aqui. Era a sua então vocação. eu não Ali tinha... você descobriu que era uma vocação, um talento, né? Exatamente. Só que aconteceu... Eu meio que larguei os estudos, assim. Eu já tinha acabado o 2º grau. Eu falei, então não preciso de... Assim, olha a minha cabeça na época. Não preciso fazer uma faculdade. Eu consegui uma profissão. E as pessoas que estavam lá... a gente fala muito que o meio molda a gente, né? E as pessoas que estavam na cozinha eram aqueles caras, cozinheiros antigos. Não mais truculentos, o Exatamente. jeito de tratar. Cozinheiros muito bons, inclusive. Mais truculentos, mas... Aprendi muito com eles, mas não tinha essa cabeça de você estudar. A cozinha sem perdão, porque Exatamente. aquele cara vira à noite, vai descascar a batata a noite inteira, não importa. É isso. Eles não agregavam o estudo ali. E eu meio que comecei a ter essa visão, mas assim, cresci, aprendi muito. E um belo dia, eu fazendo festivais, e eu entrei no Sheraton sempre tinha um grupinho que abria hotéis. O Sheraton tinha muito isso, assim, um hotel maravilhoso. E fazia festivais fora do país. E a gente ia. Fazia festival na Alemanha. Olha que massa. Você ia pelo Sheraton, então? Ia pelo Sheraton. A gente ficava uma semana fazendo festivais brasileiros, feijoada. E a chancela do Sheraton? A chancela do Sheraton. A gente ia pro hotel da rede, né? A gente ia pra Montevidéu, Buenos Aires, a gente ia pra Lima, a gente viajava a América Latina toda. A gente chegou a ir pra Taiwan fazer um festival. Então aí você já estava no seu primeiro casamento, que é com a gastronomia. Então aí você já tinha efetivado o primeiro matrimônio. Exatamente. Quando eu voltei, eu falei, não, tá perfeito, né? Tô crescendo na empresa, sou jovem, tô com uma profissão. E aí, um belo dia, eu meio que estagnei, assim, e eu tinha um chefe alemão que ele gostava muito de mim. Imagina um maranhense tendo um chefe alemão no Rio de Janeiro. E eu comecei a entender os alemães, porque é uma cultura que tem muito, que é muito, os caras são muito certinho no que eles fazem. E se eles gostam de você, eles vão apostar em você. E eu nunca falei não, sempre fui uma pessoa muito proativa nas coisas que eu faço. E gostava da minha profissão, então fazia tudo por ela. E ele falou, cara, eu vou te dar uma dica muito importante. Você chegou agora Aí eu cheguei a subchefe. E aí ele falou, desse patamar aqui, você só vai crescer se você estudar. Aí eu tomei um choque assim, sim, mas eu já tenho... Ele falou, não, olha só, a cabeça do brasileiro eu não acredito que o brasileiro, desde do berço, não tenha um inglês, não tenha uma língua, não tenha a cabeça de estudar e fazer... Pro mundo, né? Exatamente. Ele lá na Alemanha, ele foi me explicando a cultura alemã e ele falou, eu preciso que você faça isso. Segue isso que eu vou te ajudar. E aí, na época, ele conseguiu que o Sheraton pagasse a metade da minha faculdade. Fui fazer a faculdade. Que história incrível. Fui fazer a faculdade. Fiz a Alain Ducasse Formação, que era a primeira... Claro. Na Estácio. Depois fui para Barcelona, que o hotel fechou uma parceria com Os espanhóis são os caras, uma das melhores cozinhas do mundo. Do mundo. E eu cheguei lá na época
do boom, assim, da gastronomia espanhola. Não é à toa que Rafa Costa e Silva fez a sua história lá. Exatamente, exatamente. E o hotel tinha fechado a parceria para a Copa do Mundo com a Coca-Cola, uma parceria milionária, e eu fui fazer esses menus, a gente fazia os menus lá para a Coca-Cola, e eu fiquei a mercê da Coca-Cola no W, né, em Barcelona. Ao mesmo tempo eu ficava estudando lá, fazia uma extensão da minha faculdade. E foi que eu comecei aonde te permitiram criar. Exatamente. E aí lá tinha um chefe polonês. Nossa, olha, você é guerreiro. Foi chefe alemão, chefe polonês. Mas assim, foi aonde eu aprendi a questão da gestão. Aí eu abri os olhos para a gestão. Porque era muito importante eu saber cozinhar. E você saber cozinhar, óbvio que é muito importante numa cozinha, porque você não consegue ensinar ninguém se você não sabe fazer. Eu sou daquela mentalidade que como é que você vai ensinar uma pessoa se você não cozinha sabe fazer? por apostila, né? Exatamente. Porém, a gestão abriu assim, deu uma virada de novo na minha cabeça. Eu falei, bom, eu tenho um mundo aqui que eu achava que estava aqui o topo, mas não tem topo. Então, assim, eu aprendi uma coisa que me levou a outros lugares também, a ter outras visões, a querer mais na gastronomia. E aí foi aí que eu comecei a estudar a gestão. E voltando para o Rio... faz toda a diferença. Faz né? toda a Hoje diferença. O chefe que tem a gestão, que entende disso, Sim. é o cara, essa coisa completa, é o que faz uma coisa, um negócio ser perene, uma cozinha ser perene, um salão ser perene. Claro. Um serviço ser perene. Com certeza, sim. É muito bonito a gente falar de... Posso falar para você de cozinha criativa, posso falar de qualquer cozinha molecular, mas no final a gente precisa dar o retorno, precisa dar lucro. Não adianta eu ter uma cozinha linda, maravilhosa, todo mundo vai lá e eu não dou lucro no final. Então, nada se sustenta. Então, eu preciso equilibrar esse prato. Eu preciso ter um equilíbrio. E é justamente aí que mora... E vem tudo... E aí, pensando na cozinha criativa, que é uma cozinha de equilíbrio. Então, tudo na cozinha precisa ser equilibrado. Então, a gente equilibra a gestão com uma boa cozinha, que é o que eu tento fazer no dia a dia. Porque a cozinha criativa, eu acho que ela não tem uma nacionalidade, né? Você pode ser uma base, que você é brasileiro, você ama o seu país e tarará, mas ela te permite ter vínculos com qualquer cidade, com qualquer estado, com qualquer país. E depois que eu entendi da nossa conversa, eu imagino realmente uma página em branco. E acho também que de qualquer chefe é libertador você não seguir regras, preceitos e os preconceitos. Né? Eu acho que, claro que a gente sabe que a cozinha francesa, ela foi a base de toda a gastronomia, né? Desde quando na França a própria Nouvelle Cuisine, né? Os empratamentos, as finalizações. Mas a cozinha criativa, inclusive, depende da técnica francesa, ela depende da sua técnica. Da técnica que você imprime, né? Ela também te permite criar as suas técnicas, né? Exatamente. Quando eu teve quando eu voltei de Barcelona, que eu fiz a Copa do Mundo no Sheraton, a gente fez, foi lindo. Depois eu comecei a entrar no limbo. E aí, mais uma vez, eu me perguntei. E aí vem essa pergunta, qual é a sua cozinha, chefe? E eu ficava, putz, qual é a minha cozinha? Eu gostei muito da cozinha espanhola, que é uma cozinha maravilhosa, diversificada, uma cozinha rica, né? Rica, uma cozinha saudável, uma cozinha que você usa produtos de fato ali. E mais atual não frescos, existe, né? E mais porque atual essa coisa não da existe. Cozinha saudável é um caminho que o mundo está fazendo, né? Sim, trazia a cozinha brasileira, trazia a francesa, que foi aonde eu estudei. Eu ficava meio nessa, qual é a minha cozinha? Eu ficava meio nesse limbo de fato. Você se perguntou várias vezes. Me perguntei várias vezes. E eu falei, por que eu não tenho uma cozinha de liberdade? Porque a cozinha, ela não precisa você ter margem para ela. Você não precisa ter margem para a cozinha. Cozinha é de liberdade. O que eu falo para as pessoas, para os meus mentorados e meus alunos do meu curso, eu falo, a cozinha criativa, o que você precisa ter é uma base forte. Base de cozinha. Você precisa entender da cozinha, as bases, todas as bases de cozinha profissional. Você aprendendo isso, você tem liberdade. Porque eu não preciso ter ali... Por que eu tenho que ter... eu falo para eles, eu faço um risone, né? Com um molho pesto. O molho pesto, ele só combina com massa? Não.
Por que isso? Você já testou? Você já provou? Você já se permitiu? Você já se permitiu? Né? Por que eu tenho essa barreira? Por que eu não posso usar uma técnica, um produto brasileiro com uma técnica francesa, ou com uma técnica japonesa, ou com uma técnica italiana, ou com um produto italiano, juntar os dois, fazer uma fusão? Por que eu não posso fazer isso? Quem que não permite isso? É só o sabor. E aí o que vai balizar você disso? Você entender o sabor, você entender a técnica. Harmonizar esse sabor. Harmonizar, juntar, entender o seu cliente, quem que você está servindo, por que você está servindo. Então tudo isso faz parte de uma cozinha criativa. Entendeu? Faz parte de uma cozinha criativa, que não tem laços, não tem beira. Você pode, é um ambiente aberto, não é um ambiente fechado. Não, eu acho que quando a gente falou também uma coisa que eu acho importante, quais são os limites da sua cozinha? Ela tem limites? Não tem limites. Não tem. Não tem limites. E também não tem cópia. Não tem cópia. Que eu fico pensando, a gente até falou, você pega um quadro, uma tela do Monet, como é que você vai pintar aquele borrado certinho dos jardins dele, por mais que a pessoa... Porque é uma técnica dele, né? Sim. Aí eu fico pensando, o cara vai tentar copiar uma receita sua, mas ela é tão única, ela é tão personalizada. Exatamente. Né, que é difícil esse cara copiar. E que essa cozinha ele vai ter que ir lá no Rio Otton, Copacabana, e poder fazer, e poder provar suas receitas, porque é difícil realmente, né? E o que eu costumo falar também, porque a gente segue sempre receitas. Segue sempre receitas. Eu vou pegar a receita de tal, vou pegar a receita de tal. E isso fica meio... Hoje em dia tá... Porque assim, qualquer pessoa pode seguir uma bula de uma... É como se fosse a bula de um remédio. Uma apostila. É uma apostila. Você pode pegar na internet, ainda mais hoje a gente tem um mundo digitalizado, que você pode no celular pegar ali uma receita e reproduzir. A nutricionista, a IA substituiu a nutricionista. Então assim, o que é o diferencial? É você ser criativo. E a criatividade, ela mexeu muito com a minha cabeça. Assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre isso. E aí E ao mesmo tempo é uma cozinha de estudo, né? Exatamente. Que quando você vira, quando você vai para a criação, quando você não copia, é uma cozinha de estudo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E uma cozinha criativa não é igual os grandes criativos do mundo falavam. É uma cozinha de trabalho. Você trabalha muito, você faz muito, você testa muito. Não é uma cozinha que você, eu acordei hoje criativo. Não é assim, ninguém acorda dessa forma. Então, cozinha criativa é nada mais que você testar sabores. Sabores, aromas, texturas, Exatamente. Cores, todos os sentidos, né? Você ter experiência, você viajar, você comer comidas diferentes, você testar harmonizar temperos diferentes. Então, a cozinha criativa é isso. Você tem algum mestre dessa cozinha que você se inspire, de certa forma, no Brasil? Olha, no Brasil tem, assim... Não tem um cara criativo que pense dessa forma. Não acho que tenha, mas eu inspiro em vários chefes. Porque a gente tem que ter referência sempre. Quem não tem referência não tem um norte. Exatamente. Eu gosto muito do Rafa Costa e Silva. Eu acho que ele faz uma cozinha de produto. Ele já esteve aqui no nosso Gastronodicas. Eu acho que ele é um cara Duas bem vezes, talentoso, né? Assim. Eu acho ele... Hoje no Brasil ele é um dos caras top 1. E por mais que seja talentoso, estrelado, poderoso, ele é de uma humildade. Porque a cozinha também tem que ter isso. A empáfia na cozinha, ela também tem limites, né? E ela não é perene. Sim, sim. Então, acho que quando você tem essa humildade, até que o Rafa tem, te permite criar cada vez mais e ensinar também, né? Porque ensinar faz parte dessa história. E não foi à toa que você percebendo que existia esse buraco, né? Você trabalhou com, imagina, Sheraton, agora o Rio Otton Palace, Copacabana, restaurantes de hotel. Eu acho que mais do que nunca é mais complicado ainda você vê essa mão de obra. Porque quando você vai para a mão de obra de um salão de um hotel, né? Você vê um serviço de excelência, porque não tem como ter, né? Você tem um turista nacional, o gringo, o local. Então, é claro que se esmera muito mais no salão o serviço de excelência. Sim. E a gente sabe que isso é um problema muito sério, não só para o restaurateur hoje que abre o seu primeiro negócio, a falta de gestão e a falta de mão de obra. Sim. Né? São dois problemas que eu acho que não só aqui, como o mundo passa. São Paulo passa por a mesma coisa, o Rio já passou muito, com a vinda das escolas, como Le Cordon Bleu e tudo mais, que eu acho que foi um divisor de águas, realmente.
essa coisa de você ver a cozinha profissionalizada, bacana, os programas de televisão, né, o reality shows, o que mais a gente vê. Então, acho que isso também fomentou muito a questão de profissionalizar a cozinha cada vez mais. E eu vejo que hoje você tem os cursos de gestão, Sim. o Criar e o Sagu. Sim. Quando eu vi sagu, eu falei ragu, sagu, porque tem aquele saguzinho que você come também. O saguzinho. Falei, gente, o que é isso? Na verdade, e só voltando pro Rafa, eu acho o Rafa, assim, ele é um cara, assim, ele é uma pessoa, um chefe que foi um dos primeiros a falar de cozinha de produto. Porque ele trabalha com isso. Ele é um dos chefes que traz muito... A sazonalidade, então, é a marca assim, dele. É a marca dele. Então, a gente não deixa de ser um criativo Vocês nato. já estiveram juntos? Não. Tem que promover. Não deixa de esse ser um encontro. criativo, Não deixa de ser um criativo. Eu gosto muito da cozinha dele, mas tem muitos outros chefes, inclusive muitas mulheres que estão fazendo belíssimos trabalhos. A Manu Bufara, assim, faz um trabalho também de cozinha de produto maravilhoso. Então, assim, são as pessoas que me inspiram, assim, e fora então, as outras. temos dois grandes chefes, Rafa e Manu Bufara, realmente, você tá com o sarrafo lá em cima. Tá. Não tá embaixo esse sarrafo, não. Não, a gente tem que se inspirar nas melhores, assim, nos melhores. Eu acho que a inspiração sempre é bom. A gente tem que ter sempre as pessoas que a gente vê fazendo um bom trabalho e vai lá e conhece o trabalho. Acho que isso te inspira a você também vir e fazer um bom trabalho. E a criação desses cursos, ela veio da necessidade que você percebeu no mercado, da sua própria mão de obra que você usa. Como é que surgiu isso? Surgiu da falta das pessoas pensarem em gestão na gastronomia, a questão do sagu. Porque quando eu falo de sagu, eu falo de um esqueleto que começa no serviço, desde a entrada do restaurante até a gente servir o cliente, passando pelo recursos humanos, que eu acho que a gente tem que ter esse esqueleto bem formatado hoje. E é difícil a gente ter um serviço. Serviço, sagu significa serviço, alimentação. Já gravei gestão e unidade. Gestão e unidade. Unidade a gente fala de RH, recursos humanos, que é contratação. E hoje, para você, a gente precisa ter um recursos humanos bem estruturado, para contratar bons profissionais. E formar equipes mesmo. Né? E não só bons profissionais no sentido de você cozinhar bem, porque é uma coisa mais você é uma coisa mais específica, a gente consegue ensinar, mas boas pessoas também, com bons caráteres, que queiram realmente despontar na gastronomia. Porque a cozinha ainda tem isso, né? Para ela ser uma boa cozinha, ela tem que ser feita com pessoas de bom caráter. Exatamente. E pessoas que queiram, que gostam da profissão. Que abracem, né? Se você souber pouco a cozinha, mas você tiver boa vontade, e se você for uma pessoa do bem, você vai entrar lá e você vai aprender, porque a cozinha a gente tá ali para ensinar, você aprende todos os dias, é um aprendizado infinito. Você não pode falar hoje, eu sei tudo de cozinha, ninguém sabe tudo. E hoje com os programas de TV, de gastronomia, eu acho que também os holofotes, tem muitos garotos que estão começando e que espera esse holofote. Sim. Só que a cozinha é mão na massa, é muito trabalho, é muita dedicação, é muita entrega, né? Então, assim, eu vejo que hoje os chefes renomados que abrem seus negócios e vêm equipes novas. Outro dia eu estava conversando com um grande chefe, e ele é estrelado, ele falou, não, quando eu abri, aí uma semana de pauleira, fila todo dia, fila noite e dia, café da manhã que nem tinha aqui, mas já tinha fila para o almoço. Ele falou, tinha exemplos que ele deu. Quando viu o bicho pegando, no preparo para o dia seguinte, 2h da manhã, chefe, vou ali fumar um cigarro rapidinho. Bianca, 2 ou 3 falaram que iam fumar e não voltaram nunca mais. Porque o cara tem duas visões, é dessa cozinha, né, do holofote, do programa, sim, né, sim. Os Masterchefs da vida, tudo que acontece que a gente está vendo, que é bacanésimo, claro, porque abriu realmente essa oportunidade para a gente olhar e ver a gastronomia como profissão, como lifestyle, como tudo. Então eu acho que tem um cara que sabe que é aquilo que ele quer pro resto da vida dele, e que a entrega que ele quer aprender, que a entrega tem que ser grande, e aquele que também vai muito na ilusão de ser um chefe famoso, de ir para um programa de televisão, né? É verdade. E eu acho que quando você fala, criei 2 cursos, o Sagu, como é que é isso? Você forma turmas?
Eu formo turmas, o Sagu é mais uma mentoria para as pessoas que querem gestão, e eu tenho o curso de cozinha criativa, que é para cozinheiros que estão iniciando, ou para chefes que queiram ver esse lado mais criativo da cozinha, aprender um pouquinho mais de técnicas de cozinha. No curso de cozinha criativa eu falo um pouquinho da história ali da gastronomia, até para dar um norte para a pessoa, da onde, que eu falo para eles, não adianta a gente estar numa profissão que a gente não sabe de onde a gente veio. A gente não sabe por que a gente está aqui na gastronomia, como a gastronomia evoluiu até isso. Então, assim, a gente passa um pouquinho por isso, para as pessoas entenderem, e depois a gente fala de técnicas de cozinha, técnicas de fato, para chegar na cozinha criativa. Porque eu falo para eles, a gente precisa ter uma base forte, desde as coisas mais básicas na cozinha, fazer uma mise en place, usar a tábua certa no corte, pra gente chegar numa cozinha criativa. Não adianta o cara ser altamente criativo e tá fazendo uma contaminação cruzada pro cliente, a comida chegar contaminada. Então é uma cozinha que tem as normas, como qualquer outra Exatamente. cozinha, que são as tábuas já verde, amarela, vermelha, branca. Isso. Então você precisa seguir, você precisa ter técnica, e você vai conseguir cozinhar bem, entregar o melhor produto, entregar a melhor comida mais criativa. Então, eu acho que passa tudo por isso. E a mentoria de gestão é mais para as pessoas que queiram mais esse lado mesmo. E a gente vê o mercado que precisa. Porque quando você falou aí dos cozinheiros que saem das faculdades, faculdade de gastronomia, achando que é chefe. E ele não tem nem noção de uma gestão, fazer uma ficha técnica. E você vê muitos restaurantes abrindo e fechando com uma velocidade muito grande. Então é justamente por isso. Então você tem que entender, porque a gente precisa fechar a conta no final do mês. Não adianta fazer um prato bonito e não fechar a conta. Então eu preciso pagar funcionários, eu preciso ter essa responsabilidade, tanto fiscal quanto do dia a dia ali na cozinha. Quando você fala claro, da receita, mas o empratamento, que faz total parte da cozinha criativa, que eu fico imaginando como se fosse uma coleção. Você vai desenvolver uma coleção na primavera, coleção de primavera, alta costura, é um exemplo. Sim. Aí eu vou pegar essas estampas, vou desenhar. No seu caso é meio parecido, né? Que você cria uma coleção, né? Isso. Você falou de coleção e é muito isso. O empratamento, assim, na minha visão de empratamento, e como eu falei de referências para você, né? Então, quando a gente fala de referências, eu puxo muito outras coisas para trazer para a gastronomia de referências, outras profissões. Por exemplo, quando a gente fala do menos é mais, você escuta muito menos é mais. Verdade. O Fogaça meio que viralizou falando menos é mais. Da onde vem o menos é mais? Depende do menos e depende do mais. É relativo. Mas essa expressão vem da arquitetura. Arquitetura, porque na arquitetura hoje, se você vê uma arquitetura mais limpa, menos poluída, que vai trazer visualmente um aconchego. Então, na cozinha a gente traz isso pro prato. Verdade. Se você tem que trazer uma coisa menos poluída. Traz a segurança. Traz a segurança. Né? E é aí que a gente fala que é comer com os olhos. Quando você vê um prato e você vê um prato lindo montado, sem muita poluição no prato, você vê o prato em si montado, tecnicamente bem montado, e aí ele se une ali com o sabor perfeito ali, ele é uma junção perfeita, um empratamento com um bom sabor, né? Bem temperado. Então, o empratamento é super importante. Então, quando a gente vê essa questão do empratamento, é como se fosse uma coleção de fato. É uma coleção é como se fosse a gente tivesse uma revista. E é muito louco, porque hoje está em todos os níveis da gastronomia. Você vai no boteco hoje, bacana, sim, o empratamento, seja no prato executivo, seja na salada de batata com linguiça, mas você tem que olhar e ter vontade de comer. Sim. Né? Então, acho que a questão do empratamento, essa beleza, que hoje a gente tem esse filtro, né? De você ver um prato bonito, de comer com os olhos, aí depois o sabor, o aroma, e a sua cozinha é um conjunto de tudo isso. É um conjunto de tudo isso. O empratamento é super importante. Ele vem, como se fosse a cereja do bolo. Já que você está do outro lado da mesa, a gente está falando de cozinha criativa e, ao mesmo tempo, libertadora, né? Como é que você vê hoje a gastronomia carioca? Que é um problema que eu sinto que a gente tem. Quando você fala assim, o que é a nossa gastronomia? O cara fala picadinho, o outro fala galeto,
Como é que você vê hoje o DOC da nossa gastronomia? O que você acha que é realmente uma cozinha carioca? Olha, uma cozinha carioca eu acho que é uma cozinha de boteco, assim. Uma cozinha bem despojada, uma cozinha também livre. Não é uma cozinha que tem uma barreira. Eu gosto, sim, porque a gente vai para outros lugares e comparando, por exemplo, fui até há pouco tempo para Mato Grosso do Sul. Lá tem uma cozinha mais pantaneira, que você já vê ali a raiz pantaneira. O carioca não, o carioca é mais despojado, é botequeiro, Carioca é mais aberto. É mais também. aberto. Então ali, o que eu vejo da culinária carioca é uma culinária mais boteco, mais também, mais leve, não muito... Porque eu estava com um crítico espanhol aqui que escreve para os Sete Canibales, Xavier Aguló. Eu pensava que era Javier, mas não é. Que é um cara, assim, muito conhecido na Espanha. Ele é espanhol, tá aqui no Rio até semana que vem, então almocei com ele algumas vezes, com ele e com a esposa dele. E ele fala muito disso. Ele falou assim, Bianca, eu por exemplo, eu quero conhecer carne. Quero conhecer quais são os cortes daqui. Como é que o carioca come carne, quais são os cortes, as carnes novas. Não adianta, quero ir para churrascaria, eu quero ver. Porque ele fala, não aguento mais ver parrilla lá fora. Né? Aqui sim, eu quero ver a carne. Mas quando eu perguntei, ô Xavier, e aí, mas você, o que você entende da nossa comida? Ele, Bianca, ela é um melting pot. Ela é engraçada. Né? Precisa fazer um filtro grande para vocês entenderem também, se vocês querem tanto saber. Quando você pensa... Porque quando o gringo vem para cá, o turista internacional... ele vai para essa questão mesmo, sei lá, para a churrascaria, vai, claro, um cara no outro nível vai atrás dos chefes estrelados, né? Isso faz toda a diferença. Então, algumas referências, tem guias, ótimo, Louis Vuitton, guia Michelin, você tem grandes guias. E hoje você tem os guias cariocas, Veja Rio, Comer e Beber, você tem o Rio Show, que é aquele guia que sai também uma vez por ano. Sim, sim. Mas o turista às vezes não pega esse guia, porque ele nem tem acesso a ele, a não ser que vá no online. Mas os guias internacionais, muito turista vem para cá sabendo o que ele quer, né? Mas tem realmente, eu acho, um ponto de interrogação de saber essa cozinha. Olha, você tocou num ponto interessante. Eu fui fazer um almoço com o João Diamante. Que eu amo de paixão. Algumas semanas atrás, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Quando eu perguntei para ele, eu falei, João, vamos falar um pouquinho de culinária carioca, vamos fazer alguma coisa falando sobre isso. Ele falou, e aí eu perguntei para ele, o que tu acha que é a culinária carioca? Ele falou exatamente isso, é uma mistura de boteco com uma cozinha, ele falou meio que afetiva, porque o carioca gosta também do arroz, feijão e bife acebolado. Exatamente. Mas o que eu vejo é que as pessoas de fora que não são cariocas falam que, assim, o que te chama a atenção no Rio? Boteco. Exatamente. Aí uns falam assim, alguns que eu conversei, uns turistas fazendo esse teste, que conhecem comida. E você pensa o quê? Dadinho de tapioca. E você pensa o quê? Feijoada. Né? Então eles têm uma coisa... E você? Casquinha de siri. Né? Porque é muito carioca a casquinha de siri, né? Sim. Então, mas eu fico vendo, você dentro de um hotel, por mais que seja uma cozinha criativa... Também você tem que ter limite. Sim. Né? Porque esse turista precisa entender que ele está no Rio de Janeiro, está no Brasil, está no Rio de Janeiro, numa cidade totalmente tropicalizada, né? Mas ao mesmo tempo tem o frescor do que você fala, dessa cozinha do produto local, do produtor local, sim, a coisa dos peixes frescos, dos pescados. Então, você encanta de forma diferente, porque quando esse cara senta lá, o que você entende que é a resposta dele quando ele senta para comer a sua comida? Ele entende isso? Entende. O turista geralmente entende, principalmente os franceses, o pessoal mais do meio Europa, e são bons clientes. Não que brasileiros não sejam, porque o brasileiro ele chega aqui, ele quer exatamente isso, ele quer comer um petisco, ele quer comer uma coisa mais tradicional. O frango a passarinho, que tem isso, essas coisas, né? Que eu adoro, por sinal. O turista lá, o europeu que a gente fala, ele quer comer uma comida brasileira. Ele vem por produtos brasileiros, por vinhos brasileiros. Que máximo. E exatamente isso que ele fala, eu como uma comida francesa muito boa no meu país, eu não vim pra cá pra comer uma comida francesa.
Eu vim pra cá pra comer Então, comida você brasileira. pensa nesse cardápio all the time, ter essa resposta desse teu cliente aí. Isso aí. Ele quer uma comida Isso aí, ele quer brasileira, comer fresca. Vinhos, eu tenho bons vinhos do sul, que a gente indica bastante no hotel. Os nossos vinhos estão em alta. Em alta, muito em alta. A gente tá com belíssimos vinhos, Os assim, orgânicos, os orgânicos, naturais, né? naturais, espumantes. Não, hoje você tem as uns- vinícolas na Serra, tem vinícola na Serra A hoje. gente usa uns de Bento Gonçalves que, assim, são sensacionais, harmonizam principalmente com frutos do mar, que eu gosto bastante. E, assim, são vinhos maravilhosos. E eles ficam encantados, assim. E não são vinhos caros, são vinhos de rodagem mesmo, são vinhos que a gente bota para rodar no dia a dia. E eles gostam, eles querem experimentar coisas novas. Não, e essa sua autenticidade, que você tocou aí agora de novo em cozinha afetiva, 90% dos chefes falam que eu aprendi com a minha nona, aprendi com a minha avó, nona, se for, né, italiano, aprendi com a minha mãe, que nasci dentro da panela praticamente. Mas você descobriu a cozinha de uma outra forma. Você se descobriu de uma outra forma, né? Eu me descobri. Depois Não que foi eu já tava... a cozinha te descobriu e você descobriu a cozinha. Na verdade, juntou uma coisa com a outra, assim, mas eu eu quero falando em cozinha, por favor, né? Vamos ver isso aqui. Aí vai contando que eu vou olhando isso aqui. Eu não tenho minha mãe cozinha bem, minha avó também, então assim... Imagina a comida porém, dentro. Maranhão se come o quê? Isso aqui tá bonito, isso é o ceviche. Isso aqui é um ceviche, steak tartar, uma guacamolezinha que harmoniza aqui com isso é de milho, essa tortilhinha? Uma tortilhazinha de milho. Isso aqui é uma salada de quinoa, que eu vegetariana. amo. Sua comida é uma comida saudável, né? Saudável. Você trouxe aqui só coisa que eu posso comer, por sinal. Eu sou triatleta, né? Então tem que ter uma comida saudável. Olha, chefe triatleta maranhense, morou na Espanha, Jesus, veio pro Rio. Veio pro Rio, salmão marinado, que a gente faz marinado bonita no hotel. cor desse salmão. Isso aqui é um caranguejo. Gente, mais um caranguejozinho, um crocantezinho só. Nordeste, claro, mas isso aqui também é muito carioca. Isso aqui, o caranguejo, ele é muito, me lembra muito Maranhão, né? Caranguejo lá, se você for pra São Luís, lá a gente fala Avenida Litorânea, né? Você vai comer uma casquinha de caranguejo maravilhosa. Olha que espetáculo, mostra isso pra nossa câmera, chefe. Que bárbaro, não tá sobre uma torradinha? Aqui eu coloquei uma folha americana, né? Que aí você junta aqui como se fosse uma... Que bárbaro, faz uma trouxinha. Faz uma trouxinha e come. E sabe que eu adorei esse steak tartar, porque ele não é aquele triturado que você tá acostumado. Você pegou que isso aí deve ser mais difícil fazer, né? Na faca, na ponta da faca. Na ponta da faca. Nossa Senhora. Não consigo nem cortar cebola assim. Mas eu gosto de steak tartar. Gente, isso aqui eu posso, que todo mundo sabe que eu sou chata pra comer. Mas esse aqui eu vou feliz da vida. Alan Vitor, você tá vendo, né? Sensacional. Steakzinho tartar é maravilhoso. Maravilhoso, nossa senhora. Hoje, você tem quantos funcionários lá na sua cozinha? Tem mais ou menos uns quase 150 funcionários. Oi? Na verdade, A e B, né? Eu sou A e B também lá no hotel. Então eu sou tanto gerente de A e B. Bater palma pra você, imagina, é tão difícil encontrar um cara hoje que seja cozinheiro, chefe e gestor. Você tem um hotel na mão, vamos combinar, né? É uma parte bem grande assim da operação, né? A operação ela bomba no dia a dia. Então é bem... Quantos hóspedes em média um fim de semana lá na alta temporada? Na alta temporada, juntando tudo assim, 2.500 em média, assim, circulando no hotel 2.000, 2.500. Gente, uma cozinha de cruzeiro, navio. Tô passada. Você é corajoso. Juntando café da manhã com tudo, tá? Porque a gente serve em média... Tá tudo na sua mão, não tem jeito, 2.500 que passam por você. Café da manhã lá é grande. A gente tem uma média lá de 1.200, 1.300 cafés por dia. Você dorme? Durmo. Triatleta, gente, como é que faz isso, a pessoa? O que você faz? Você corre, nada e anda de bicicleta e pedala? E pedala. Daqui a pouco vai virar Ironman. Não, eu fiz Ultraman esse ano. Gente, esse chefe não é normal, não. Fiz Ultraman esse ano. Em Ubatuba.
Foi sensacional, inclusive. E tem tempo para treinar ainda? Eu tenho que arrumar. Hoje em dia eu falo que eu equilibro a minha vida. Se não equilibrar, você não vai ter prazer na sua vida profissional. Porque hoje o segredo de tudo é que nem você tem um equilíbrio nas suas receitas. Exatamente. Porque assim, eu preciso equilibrar saúde, família e trabalho. E Malu entende tudo isso. Malu entende. 3 anos de idade. Malu entende. E a esposa, você cozinha em casa pra ela? Qual o nome dela? Ariane. Cozinha pouco, ela reclama bastante. Ela fala verdade. Que casa de ferreiro, espeto de pau, mas é que a gente passa tanto, eu falo pra ela, eu passo a semana toda vendo comida, fazendo. Você pede delivery, enfim? Sabe? Pizza. Cara. Onde é que você mora? Eu moro aqui em Copacabana. Ih, vou mandar as pizzas pra ele, vou pedir, falar com aquele chefe Seixiroma pra mandar umas pizzas pra Ferro e Farinha pra ele. Pode mandar. Vou te mandar, chefe, pra Malu ficar louca com essa pizza. A Ariane também. Gente, que máximo, chefe, gostar de ir com essa comida inteira. Ele fala, peço delivery de pizza. Eu costumo falar que o meu paladar é bem simples. Em casa eu gosto de comer comida simples. Minha mãe manda camarão. Um bifinho acebolado, arrozinho, feijãozinho. Minha mãe manda muito camarão do Nordeste, de São Luís. E eu como, às vezes, camarão com farinha. Adoro. Então, assim... Bem nordestino. Bem nordestino. Raízes, paçoca, aquela carne seca desfiada, que eu amo aquele potão de paçoca que você come o mês inteiro. Exatamente. Então eu gosto muito. Hoje você acha que, por um profissional, até mesmo para que você aplica tanto o sagu quanto o criar, quais são as premissas desse cara? Que é claro que o caráter é tudo, mas profissionalmente falando, você acha o que esse cara precisa? Porque antigamente ele achava que precisava estudar. Sim. E tivemos grandes cozinheiros, imagina. Claro, com certeza. A própria família do Troagô na França, imagina, antigamente não tinha também. Sim. Faculdades. Como é que você, hoje, quando você treina um cara, ou você ensina esse cara, como é que você, quais são as premissas? A principal delas que eu falo para eles, todos, inclusive meus cozinheiros, a gente conversa bastante, resiliência. Por que resiliência? Porque por mais que você estude, por mais que você seja um bom profissional, a cozinha ela tem muitos altos e baixos. E a resiliência te traz equilíbrio emocional. Te traz equilíbrio, exatamente. Porque inclusive depois dessa doença aí, que eu não vou falar o nome dela, que aconteceu. Que foi um divisor de águas na humanidade. Divisor de águas na humanidade. Hoje em dia a gente tem muito problema de chefe, com problema de depressão. Verdade. A gente tem muito, hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Então se você tem resiliência, consegue equilibrar essa vida da cozinha com um exercício entender físico, que tudo uma é um alimentação, caminho também, exatamente. né? Eu acho que a resiliência é o principal. Eu costumo falar que eu sou um mediano com consistência. De mediano você não tem nada. Eu sou um mediano com consistência, porque a gente precisa ter resiliência e manter sempre essa consistência na cozinha. Se você não manter isso, você não consegue andar. Porque você vai ter muitos percalços. E tantos obstáculos no meio do caminho, muitos, Muitos. A cozinha é um ambiente que é hostil. Verdade. Você trabalha com fogo, com faca. Calor absurdo numa cozinha. E tem cozinhas aí. Óbvio, lá no hotel é uma cozinha maravilhosa. A gente reformou agora a cozinha do restaurante. Quantos restaurantes têm cozinhas micras aí que o cara tem que se virar. A do hotel. E as outras cozinhas que estão por aí, que você não tem estrutura nenhuma, que você trabalha num ambiente mais hostil ainda. Sem estrutura de trabalho, sem panela adequada, que você queima a mão. Sem aquela faca ideal para aquele corte. Exatamente, sem segurança de fato, você se machucar. Então, assim, é um ambiente hostil. Então já te leva a um nível de estresse muito alto. E aí você trabalha com o ser humano. E o ser humano são pessoas difíceis de lidar, cada um com uma história diferente, cada um vindo do ambiente diferente. As relações são mais humanizadas também, né? Isso, então você precisa ter esse equilíbrio. Então eu acho que a constância, a resiliência / constância aí, é uma coisa que você precisa ter. Você tendo isso e tendo essa mentalidade de estudar, eu acho que você tem um futuro aí pela gastronomia brilhante. E esse cara que você ele quer que você tá debaixo da sua batuta, ele quer que você conheça a história dele, né? Ele quer que você saiba, né, o que ele é, da onde ele veio. Com certeza. Então eu vejo que hoje as relações elas dependem principalmente dessa humanizada que se dá. Né, de você conhecer o histórico daquele cara, para você investir nele, você tem que saber até onde ele vai.
Então, hoje você ainda tem essa coisa da psicologia, que também o gestor tem que ter muito isso, né? A psicologia. É uma das coisas que eu falo bastante também. A gente está numa geração hoje, e não falando de gerações, não é que seja melhor ou pior, é que a gente precisa, que os chefes hoje, os gestores, eles precisam ter esse entendimento da própria gestão mesmo em si. De conversar com o funcionário, de entender o funcionário, o que o funcionário está passando, como de trazer ele para você, de né? trazer ele. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, só quer uma oportunidade. Olha, mas para fazer isso com 150, você é campeão. Mas haja resiliência, né? Tem que ter bastante resiliência. E eu falo muito para eles isso, porque eu vim de uma geração, e eu falo, não sei se eu estou certo ou estou errado, é só um pensamento pensando, eu vim de uma geração que eu acho que nunca mais vai existir, que eu sou de 85. Então, a gente teve uma geração que a gente teve TV sem controle. A gente não tinha celular na época. A gente tinha orelhão com fichinha. Você chegou no meio dessa transformação. Dessa transformação, entendeu? A internet, o feito da internet começou nos anos 90. Exatamente. Eu costumo até brincar com eles. Quando eu falo sobre isso, eu falo, a gente é de uma geração que teve herói nacional. A gente tinha um Ayrton Senna como o cara que era um herói nacional. Então, verdade. E a gente se adaptou à nova geração que está chegando. Então a gente se adaptou a isso. Por que essa geração não pode se adaptar para escutar, para ser resiliente? Então a gente precisa entender para passar isso para eles. E a de hoje, eu vou te falar, vocês que me perdoem, seus 20, mas é uma geração com muita pressa, muito imediatista. E aí perde isso, o timing da resiliência, né? O timing do aprender, né? Porque tudo é para ontem e são muito voláteis também, né? E eu acho que você tem quando você acumula a gestão, a operação em si, a cozinha, olha, parabéns, com 40 anos de idade, é quase que impossível. Acho que ele vai ter que dar aula lá, vou falar com o pessoal do Cordon Bleu, que você merece ser professor lá. Mas eu gosto dessa parte de gestão, é bom, assim, quando você vê o resultado acontecer, você vê um trabalho que é um trabalho de formiguinha, né? Quando você vê o trabalho acontecer, é bem legal. E na minha cozinha, hoje, eu levei assim, não é que eu levei uma cultura, o hotel já tinha uma certa cultura sobre isso, mas eu fiz essa cultura ficar mais forte. Você tá lá quanto tempo nisso? 7 anos. Oi? No Otom. Gente, ele é um cara resiliente mesmo, porque resiliente. Ele demora nas coisas, tem um passado consistente. Exatamente. Não é aquele cara que troca toda hora, né? Não. Isso aqui é bacana. Então você gosta da hotelaria? Gosto. Uma vez o Claude falou pra mim, você tem que sair de hotelaria, você tem que ir pra restaurante. E eu falei, não, uma hora vai chegar meu momento. Uma hora ele vai ter o restaurante dele. Não sei se o meu, mas eu vou trabalhar em restaurante. Você tem tudo pra ter, você tem a gestão, você tem tudo. Você tem o comando, a cozinha. Não, com certeza. Imagina. Com certeza. E eu acho que é isso, assim, essa junção de e os seus doces, como é que é? Porque eu já entendi um pouco da cozinha, mas como é as sobremesas? Você usa o quê? Frutas? Frutas, bastante frutas. Eu trago muito elemento também. Quando eu faço cardápios de doce pro cardápio do restaurante, eu trago muitas frutas nordestinas. Cupuaçu, bacuri. A gente trabalha muito com esses elementos de frutas tropicais. Bom sorvete de cupuaçu, hein? Muito bom. E sem muito creme de leite, sem muita creme manteiga. De leite, isso. E a gente tem as sobremesas tradicionais de hotel, que é aqueles doces maravilhosos. Com aquelas finalizações fantásticas, coloridas. Isso, exatamente. Criança adora isso também. Mousse de chocolate, a gente tem cheesecake, essas coisas mais tradicionais de hotel, que o hóspede gosta e é maravilhoso. E o que não pode faltar na sua cozinha? Na minha cozinha não pode faltar sal. Sal, que eu amo sal, mas sal. Saber colocar o sal na medida certa é uma arte. Não pode faltar sal. Eu pergunto isso pra todo mundo, qual é o ingrediente que não pode faltar numa cozinha? As pessoas ficam... A comida com sal errado sal. É um desastre. Na minha cozinha não pode faltar sal. E de frutas e verduras e legumes e carnes, o que não pode faltar? Olha, na minha cozinha não pode faltar de carne, não pode faltar camarão.
eu adoro. Camarão pra mim é vida. Já vi que é seu predileto. Camarão eu adoro camarão. Temperos eu gosto de, aí eu falo de sal, mas eu gosto de bastante trabalhar com ervas frescas. E aí eu gosto de trabalhar com... As pápricas, Na verdade, ervas mesmo. Tá. Salsinha, coentro. Eu gosto de trabalhar muito com essas coisinhas frescas, assim, que dão sabor à comida. Gergelim entra na sua comida? Gergelim entra. Porque você tem caras que adoram gergelim na comida. Adoro também, gosto bastante. O branco, o preto. O preto, o shoyu. Eu tenho uma cozinha bem... E a gente tem um sushi bar no hotel. A gente tem um sushi bar também. Que bárbaro. A gente tem um sushi bar. E eu tô pensando, quando você faz, a gente pode dizer que isso aqui são tapas? Como é tapas. que a gente chama? São tapas. Tapas. Então sim. você trouxe isso da Espanha. Né? Isso aqui também, você imagina, empratar essas tapas, né? Finalizar. Isso é uma trabalheira danada. Dá uma trabalheira, mas o resultado você final... Deve ter um cara para fazer só isso na medida certa, o tamanho do presunto, tudo certo. Tem que fazer certinho. Mas assim, o resultado final é maravilhoso. Que aí Isso você serve como entradas lá? A gente serve como entradas em eventos também. No Réveillon a gente monta, inclusive no Réveillon lá no hotel, a gente as monta louças, tudo você que define? Sim, as louças. Gente, você não é normal. Não é uma pessoa normal. Há de convir, não faz tudo um pouquinho. Assim, você não é o que joga nas 11, porque o que joga nas 11 às vezes nem é tão eficaz, mas você joga como é que se fala, nas colocações certas no campo, como é que eu vou dizer? O cara é esquerda, direita, como é que fala? Nas posições certas, corretas. Eu acho. Rubens, eu estou impressionada com essa história da cozinha criativa, porque ela não é uma cozinha fácil, acredito eu, porque quando é uma cozinha que você tem que encantar pela criatividade, né? Quando você pega um exemplo, uma muqueca, uma feijoada, existe a receita do bolo, não adianta. Sim. Você pode alterar alguma coisinha, mas a base dela são as carnes, é o feijão, é o caldo, é o cozimento. Mas quando você cria, o risco é muito maior. Sim. E é claro que a resiliência, a entrega, triplica. Né? Porque você não tem que se agradar, né? Você tem que entender que aquele sabor é perfeito, é harmonizado, está equilibrado e depois você vai saber se o outro gostou. Mas o segredo disso tudo é o equilíbrio, né? Equilíbrio. De tudo isso que a gente falou, do aroma, da textura, do sabor, a comida tem que te chamar, ela tem que ser bonita. Sim, com certeza. Você acha que o Rio tem... o problema que o Rio tem, que é a mão de obra, claro. Você acha que os cursos profissionalizantes são cada vez mais procurados e é realmente uma necessidade que a gente tem? Olha, eu acho que hoje em dia mudou muito, assim, estão sendo bastante procurados cursos profissionalizantes, isso é bom. Só que eu acho que a gente passou uma época de boom da gastronomia aí, de reality show, de programas de televisão. Eu acho que agora a gente está não é que é defasagem, não é a palavra correta, mas eu acho que a gente está numa decrescente aí de profissionais de cozinha, que eu acho que o mercado tá precisando, assim, mais. E eu acho que falta o criar, eu acho que falta o sabor. Eu acho que falta a gente formar mais profissionais, essa é a palavra. Lá na cozinha, na minha cozinha do hotel, a maioria dos cozinheiros, eles são formados na casa. A gente pega o pessoal da Stuart e treina. Então você investe na sua equipe o tempo inteiro. Na equipe, a gente investe em formar. Que bárbaro. Porque eu prefiro uma pessoa que ela não saiba nada, mas ela tenha que também seja uma página em branco. É isso. E sem também, vícios. E pra mim, assim, eu vou ensinar a pessoa a cozinhar, a gente vai ensinar aquele processo e pra gente vai ser um aprendizado. Vocês vão descobrir coisas também juntos. A gente aprende a descobrir cozinheiros, talentos. Eu tenho hoje algumas... E vão descobrir receitas juntos, porque como a cozinha é isso, se o cara for bom, você vai aprender com ele também. Eu tenho alguns talentos, eu não vou falar o nome, senão... Não, vai já criar uma ciumeira desse 150, uma ciumeira lá no hotel. Vai ter uma revolução. Mas eu tenho alguns talentos hoje na cozinha que são formados no hotel hoje, que são possíveis futuros chefes... que podem ser chefes renomados. Eu fico feliz, porque um dia, assim, eu falo com eles, eu não quero ficar aqui para sempre. Eu quero que eu saia daqui e tenha um substituto. Isso é um legado. Para mim é um legado. O chefe deixou um legado no hotel, que foi a formação de grandes profissionais, um bom trabalho, que o hotel possa continuar seguindo isso.
Eu acho que isso é um bom legado. Não é só cozinhar bem, não é só... É uma estrutura em si, num todo. Formar pessoas, formar profissionais, caráteres, óbvio. E caráter não se adquire. Não se adquire. Você molda. Eu consigo ensinar, exatamente, eu consigo ensinar uma técnica de cozinha para a pessoa, mas você não ensina caráter. Então, se você identificar uma pessoa que tenha isso e vontade, tá feito. Tá feito. Ele entra ali, ele vai formar com a gente. Até porque a gente tem uma estrutura e um padrão que a gente segue no hotel de cozinha. Então, se ele entra naquela estrutura, ele vai aprender direitinho ali com tempo, resiliência, constância. Rubens, prazer enorme em ter você com a gente aqui no Gastronodicas. Eu acho que você é realmente um exemplo brilhante de que a gente pode descobrir as coisas no meio do caminho, pode levar a sério, pode chegar lá, pode arriscar. Você foi morar fora, arriscou tudo que você também não conhecia e foi descobrir. E trouxe uma coisa que eu acho muito importante, que acho que as pessoas têm que entender. Tem que se estudar, tem que se aperfeiçoar. Caráter, eu acho que é a base de tudo realmente, e que você possa formar muita gente bacana. Eu quero saber como é que eu faço para me inscrever no Criar. Criar já me interessei. Porque como eu não sei cozinhar, o Criar me permite ser chefe por 1 hora. Sim, eu que agradeço o convite. Estou à disposição, convida mais vezes. Vou convidar mais vezes. Mas quem quiser saber mais do curso, é só acessar meu Instagram, a gente tem um link. Que, aliás, seu Instagram é muito divertido. Eu junto tudo ali, meus Ironmans da vida, com a vida particular, com a vida profissional. A questão da sua cozinha é uma cozinha de criação, uma cozinha criativa. Então, o seu Instagram ele permeia muitos momentos. Tem essa coisa, né? E aí, só clicar lá, preencher o formulário que a gente vai estar entrando em contato. Então, olha, se querem aprender com o Rubem Gonçalo, também experimentar a comida dele, no Rio Otton Palace, Copacabana. E que o curso que ele dá maravilhoso, até eu fiquei curiosa para conhecer essa história. Prazer enorme ter você aqui, que você volte realmente mais vezes. E um dia ele vai sentar aqui e vai falar assim, abri meu restaurante. Sim, e vai chegar um dia assim, ganhei uma estrela, que também os chefes estão escravos das estrelas, né? Eu acho que isso não pode ser... É claro que é um grande mérito, mas não é o que o cara não tem uma estrela até hoje, como é que pode? Não pode virar a razão da vida dele. Sim. Mas se ela cair assim, lindamente, da constelação, sempre é bem-vinda. Eu acho que, no fundo, com o perfeccionismo que você tem, já entendi, com a resiliência que você tem, eu acho que tenho certeza que você vai conseguir muito sucesso e que a sua cozinha é uma cozinha perene. Parabéns. Obrigado. Espero vocês aqui no próximo Gastronodicas. Não deixem de assistir, que está muito interessante. E já sabe, vamos criar na cozinha, vamos abusar, desafiar e, quem sabe, ser um cozinheiro chefe. Beijo para vocês, até a semana que vem. Gastronodicas.